E hoje pela manhã nós pensaremos sobre somos cartas vivas, somos cartas vivas. Para isso eu quero convidar você a abrir o seu texto lá em 1 aos Coríntios, não, na segunda carta aos Coríntios. Foi uma pegadinha aqui com a equipe. Segunda aos Coríntios, no capítulo 3. E eu leio a partir do verso 1 até o verso 11. Que bom que nós estamos todos aqui. Hoje recebemos também a Flávia com a gente. Muito bom tê-la aqui com a gente, tocando, cantando. Sua presença aqui nos alegra, viu? O irmão Carlos está aqui controlando pilotando nossa mesa de som. E nós estamos aí servindo a Deus, tá bom? Segundo aos Coríntios, então, capítulo 3, eu leio do verso 1 a 11. Luciano já colocou aqui no cantinho da tela. Bem bacana, na cor da minha camisa, né, Luciano? Parabéns aí, caprichou, hein, cara? Ficou legal, hein? Ficou jóia mesmo. Então vamos lá, gente de Deus, vamos ler a palavra do nosso Senhor, segundo aos Coríntios, capítulo 3, de 1 a 11. Começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos vossos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse, como não será maior ou de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelência glória. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória terá aquilo que é permanente. Vamos orar? Pai justo, Pai santo, diante do Senhor e diante da Tua igreja reunida nessa transmissão, a nossa oração é que o Senhor fale conosco. Como igreja te damos graças por 12 anos e não cessamos de agradecer. Tantas coisas o Senhor fez por nós, quantas pessoas já foram agregadas nessa igreja, quantas pessoas passaram por aqui. Te damos graças, ó Deus, por irmãos e irmãs que trabalharam, labutaram entre nós, por aqueles que estão servindo ao Senhor nesse tempo e pelas famílias, ó Deus, que o Senhor tem encaminhado a nós, dirigido a nossa igreja. Te damos graças, te louvamos pelos pastores que tivemos, te damos graças por esse momento que vivemos. Suplicamos mais uma vez que o Senhor fale ao nosso coração por meio dessa palavra. E eu oro, Pai, pedindo que eu seja apenas e tão somente instrumento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aqui nesse texto nós temos no mínimo duas expressões extremamente importantes para nós. Eu sei que eu li até o versículo 11, porque na realidade é o meu desejo, meu sonho chegar até o versículo 11, mas eu sei que o texto, dentro do seu contexto, ele é extremamente complexo e eu sei que eu não conseguirei chegar até o versículo 11, mas se eu chegar até o versículo de número 6, eu já me darei por satisfeito e feliz nessa manhã. E aí você vai ficar com aquela sensação, aquele desejo de falar assim, olha, tem mais coisas ainda a serem aprendidas nesse texto. É muito comum as pessoas usarem, inclusive, esse versículo 6, quando diz assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica, de uma maneira extremamente equivocada.
Eu sofri muito isso na pele, porque sempre fui dedicado à leitura e à busca pelo ensino teológico. E as pessoas então ficavam falando assim: olha, Jefferson, cuidado, hein? A letra mata, a letra vai matar a sua espiritualidade, a letra vai matar os seus relacionamentos. Até um dia, inclusive, que eu digo isso com muita tristeza, uma das pessoas mais queridas para mim, da família do meu pai, por exemplo, me chamou, eu ainda era muito jovem, e ele sabia do meu desejo de servir a Deus e da vocação que o Senhor havia colocado em minhas mãos, e ele me chamou e falou assim: olha, estudar a Bíblia vai te deixar louco, cuidado, a letra mata, então você tem que se dedicar somente à oração. E eu fiquei então pensando, desde aquele tempo, nessa ênfase que as pessoas dão na oração, e a pergunta é: será que elas oram mesmo? Será que elas são tão de oração assim? O que de fato Paulo está querendo dizer? A letra mata, então cuidado, não estude muito. Imagina, a gente chega para o Lucas e fala assim: Lucas, abandona esse negócio de teologia aí, a letra vai matar você, hein? Mas o Espírito é que vivifica. Lucas, abandona os livros e venha ser uma pessoa de oração. Agora, interessante que na história da igreja, as duas questões andaram sempre juntas. Tanto a oração como o ensino da palavra e a busca pela teologia. Vale lembrar, irmãos, que nós, no Brasil, temos 150 anos de história dos batistas. E a nossa história é uma história marcada pelo povo que conhece a Bíblia. Até hoje, as pessoas conhecem os batistas como o povo que conhece a palavra. Ontem eu fui celebrar um casamento em São Paulo, se eu tiver tempo eu vou citar isso durante a minha fala, mas quando eu cheguei naquele ambiente onde eu iria proferir o sermão para aquele casamento, eu disse que eu era um pastor batista, e a pessoa falou assim: então hoje nós ouviremos a palavra. Nós temos essa tradição, e temos que tomar muito cuidado com essa ênfase, a letra mata. O estudo da palavra, a nossa doutrina, não mata, muito pelo contrário, ela gera vida, ela gera conhecimento. Agora, também precisamos entender que nós precisamos encontrar o equilíbrio, ser pessoas da palavra, mas sermos também pessoas de oração, de uma vida piedosa, ter um coração quebrantado, para que a gente mostre a nossa vida espiritual com robustez, com firmeza, com segurança, a fim de que as pessoas entendam. Mas eu vou deixar um pouco disso para explicar depois, tá bom? Fica aí com o gostinho de quero mais, daqui a pouco eu explico, porque isso está no versículo 6, eu espero chegar lá, tá bom? E outra expressão que está fora do nosso contexto, que Paulo apresenta aqui, que inclusive é o tema da nossa reflexão, é sobre a carta. Nesse nosso contexto extremamente digital, quase não usamos mais a questão da carta, e basicamente nós, falando a uma geração nativa, digitalmente falando, as pessoas não sabem mais o que é carta. Quando chega alguma correspondência lá na minha casa, eu preciso explicar para o meu filho, porque ele não conhece isso. Os adolescentes, eles não conhecem carta, não trocaram carta. Eu sou do tempo ainda, eu acho que eu já estou ficando velho mesmo, em que lá na escola as meninas tinham uma pasta que tinha um papel de carta. As meninas aqui estão fazendo assim, acho que elas lembram disso. Você lembra, Lu? Tinha isso aí, tinha, não tinha, meninas? Tinha uma pasta em que as meninas colocavam um papel de carta. Eu me lembro, inclusive, por exemplo, nós morávamos em Rio Claro, e eu trocava correspondências com uma tia querida que morava no sítio, lá na região de Bauru, e ela mandava uma carta para mim, eu ficava esperando aquela cartinha que vinha do sítio, eu não sei se aqui alguém teve essa experiência. Então, quando eu abria a carta, ela mandava uma carta cheirosa, porque ela colocava talco dentro da carta. Imagina, hoje o correio ia parar lá pensando que é cocaína, por exemplo, né? Mas a carta chegava cheirosa, e a carta vinha com versículos, a carta vinha com dizeres, a carta vinha contando o que havia acontecido naquele mês que eu estava lá longe. Uma vez, inclusive, recebi uma carta da minha tia e eu percebi que havia manchas. E eu sempre, como fui muito detalhista e observador, peguei aquela carta e guardei. E no dia em que eu fui até a casa dos meus avós, na época, eles estavam vivos e minha tia estava lá, eu guardei aquela carta e levei até Bauru, fui passar lá minhas férias, naquele contexto rural, e aí um dia, só estava minha tia e eu, essa é a irmã mais velha do meu pai, eu perguntei para ela: tia, explica para mim, eu senti o cheiro da carta, eu entendi tudo o que está acontecendo aqui, mas
Porque tem alguns pingos assim, parece que caiu água, parece que algumas coisas aconteceram aqui antes da carta chegar lá. Aí minha tia olha para mim e fala assim: meu filho, é que quando eu estava escrevendo a carta para você, Deus colocou um amor tão grande no meu coração, eu comecei a chorar por você. Mas eu achei que essa carta, mesmo marcada pelas lágrimas, deveria chegar em suas mãos. Eu tenho até hoje essa carta. E é isso que Paulo está dizendo. Vocês, a igreja, são as minhas cartas, geradas em sofrimento, sim, geradas nesse ambiente de oração, sim, para que vocês, como igreja, sejam lidas. Vocês são cartas de Deus. E aqui eu quero então trabalhar com esse contexto, porque no primeiro século as pessoas andavam com cartas de recomendação, era muito comum isso. Se você tem um pouco mais de 50, 60, 70 anos dentro de uma igreja batista, você vai se lembrar de que quando você saía de uma cidade e se transferia para uma outra cidade, você levava a sua carta de membresia nas mãos. Era a carta, você chegava com uma carta de recomendação, então o seu pastor, o seu líder na época pegava e falava assim: olha, fulano de tal vem de tal igreja, e ela traz consigo uma carta de recomendação. Os judeus, enquanto estavam viajando por aquela região, portavam as suas cartas de recomendação a fim de se apresentarem nos lugares aonde chegavam. Então a pessoa chegava e não era conhecida, vale lembrar que naquela época não havia RG nem CPF, nem carteira profissional, nenhum documento específico como temos hoje, mas eles carregavam as suas cartas de recomendação. Então se você conhecia uma pessoa, você fazia uma carta de recomendação para aquela pessoa. Então, quanto mais cartas de recomendação aquela pessoa tivesse, mais bem recebida, mais bem acolhida ela seria por outras pessoas. E dessa maneira, as cartas de recomendação tinham essa finalidade de requisitar um emprego. Então, uma pessoa em trânsito, um judeu em trânsito naquele momento, ele chegava com uma carta de recomendação e algum empregador falaria assim: olha, deixa eu dar uma olhada nas suas credenciais, como se fosse uma espécie de um currículo hoje. Ele ia dar uma olhada e falou: não, fulano de tal que está te recomendando, então você pode ficar aqui, você pode se hospedar em minha casa, você pode trabalhar aqui. Mas recomendar a si mesmo não era bem visto, assim como também não é bem visto hoje. Fazer um autoelogio para você mesmo não é correto. Salomão já falou isso. Deixe que outros elogiem você, não fique se elogiando. E aí tem gente que gosta disso, né? Não é o nosso tema, mas só um parênteses. Olha, eu faço isso, eu sou isso, eu acho que eu tenho essa virtude e tal. Cuidado. Não é correto. Não fique se recomendando. Deixe que outros recomendem a sua vida. Outras pessoas deveriam fazer a recomendação. E aqui nós temos também a ideia de que na sociedade greco-romana, ou seja, na cultura helênica, os patronos da classe social elevada escreviam cartas para os seus empregados, ou seja, uma pessoa em viagem tinha que caminhar com a sua carta de recomendação, fazendo então com que as suas palavras e a sua própria vida fosse válida em outro contexto. No livro da Didaquê, por exemplo, que conta a história dos apóstolos e como os apóstolos conviviam na igreja cristã do primeiro século, era muito comum os cristãos carregarem uma carta de recomendação. Por quê? Vale lembrar que a igreja estava sendo perseguida. E os cristãos tinham medo de ter algum perseguidor infiltrado dentro da igreja. Então o que eles exigiam? Nós somos igreja, mas nós queremos cartas de recomendação. Imaginemos você ter uma carta de recomendação do apóstolo João. O apóstolo João, chamado discípulo do amor, recomendo fulano e tal a congregar com vocês porque ele é cristão. Imagina a carta de Pedro. Eu, Pedro, apóstolo, que vi o Senhor, recomendo que fulano de tal, irmã tal, irmão tal, sejam agregados à igreja. E aí o apóstolo Paulo: eu, Paulo, recomendo que tal irmão, ao chegar na igreja, ele possa dar aula na escola bíblica dominical, porque ele está habilitado para essa função. Então nós temos essa questão aqui, porque o contexto vai dizer para nós que alguns irmãos contra o ministério de Paulo estavam refutando o ministério de Paulo, lembrando que nós estamos na segunda carta, porque na primeira carta o apóstolo Paulo estava recomendando a si mesmo.
E aí o apóstolo Paulo basicamente está se defendendo, e Paulo está dizendo o seguinte: olha, os novos membros da igreja de Corinto e os membros antigos, na realidade, se tornaram as minhas cartas. Eu não preciso, Paulo está dizendo, de cartas de recomendação. Lembrando que o apóstolo Paulo estava fazendo a sua viagem missionária, ou as suas viagens missionárias. E Paulo estava andando. Lembrando que a fama de Paulo não era muito agradável. Ele havia perseguido a igreja, havia matado cristãos, ele estava envolvido naquele movimento inicial de perseguição. Então alguns irmãos lá muito esquisitinhos na igreja estavam falando assim: mas quem que é Paulo que está aí falando que ele é o cara? Quem que é esse Paulo? E Paulo olha para ele e fala assim: mas você só está na igreja porque eu plantei essa igreja, eu me dediquei aqui. Eu trabalhei para que você tivesse esse ambiente cristão. Como assim? Então Paulo vai dizer o seguinte, olha, versículo 2: vós sois a nossa carta. Eu não preciso de carta de recomendação. Vocês se tornaram uma carta de recomendação ou várias cartas de recomendação. Então a pergunta que eu fiz aos irmãos é: quem somos como igreja? Nós somos cartas de Deus para esse mundo. Agora a pergunta é: a carta tem 3 partes, eu até anotei aqui. A primeira parte, a pessoa que escreveu. Quem escreveu em nós? O Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que escreve a sua lei no nosso coração. Então nós somos carta de Deus porque o Espírito Santo de Deus está escrevendo em nosso coração, e daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Segundo ponto da carta, ela tem uma mensagem contida, ela precisa ser lida. É claro que você e eu gostamos de receber alguns tipos de cartas, mas nós não gostamos de receber outros tipos de cartas. Por exemplo, nós não gostamos de receber aquelas cartinhas que vêm com código de barra. Você gosta? Eu não gosto daquela cartinha. Eu tenho que receber, ela tem uma mensagem. Qual que é a mensagem? A sua internet, o seu boleto, você tem que pagar, meu filho. Paga lá, paga lá. Agora, é gostoso receber, por exemplo, essa semana eu recebi, coincidentemente, preparando essa mensagem, recebi a minha nova carteirinha da Ordem dos Pastores. Aí eu fiquei, uma cartinha, minha credencial, né? Se alguém perguntar de mim lá, eu posso dar, eu tenho minha carteirinha, eu tenho minha credencial. É uma carta, eu gostei daquela carta, mas junto com aquela carta vieram outras correspondências me cobrando. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? A carta traz uma mensagem, e nós, como igreja, temos uma mensagem a ser proclamada a esse mundo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também. E temos também o efeito que essa carta promove naquela pessoa que recebe. Como eu estava dizendo, algumas cartas trazem alegria. Minha carteirinha, que legal. Quando alguém manda uma carta, que é quase raro hoje, né? A gente manda mais e-mail, WhatsApp, enfim, o direct, enfim, tantas outras coisas. Mas quando você recebe uma mensagem, você fala assim: nossa, que legal. Ela gera em você emoções. Ou quando você recebe uma multa, por exemplo. Eu me lembro até de uma ilustração dessa. Quando você recebe uma multa, você fala assim: essa mensagem eu não queria receber. Agora, convenhamos, tem muita gente que recebe a mensagem de Deus porque está em contato com a igreja, com pessoas da igreja, e rejeitam, e precisamos entender isso. Eles não estão rejeitando a nós, eles estão rejeitando a Deus. Mas nós precisamos comunicar a mensagem que está em nós. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: vós sois a nossa carta. É sabido que o apóstolo Paulo havia se dedicado muito para a formação daquela igreja. Nós sabemos também que o apóstolo Paulo cuidou daquela igreja. O texto lá de Atos, no capítulo 18, vai dizer para nós que o apóstolo Paulo se dedicou nos primeiros passos daqueles irmãos. É interessante que Paulo conhece Áquila e Priscila e começam a fundar aquela igreja. O texto de Atos vai dizer para nós que eles ficaram pregando nas sinagogas, tentando persuadir os helênicos, os judeus e também os gentios para formar aquela igreja. O apóstolo Paulo tem contato com Apolo e vê que Apolo tem muita eloquência, coloca ele como líder, forma Áquila e Priscila como líderes, e diz o seguinte: olha, eles hospedam uma igreja em sua casa. Eles começaram a igreja com um pequeno grupo. Então Paulo trabalhou muito para aquela igreja, Paulo formou a liderança daquela igreja. Então o que ele estava dizendo, que aquela comunidade cristã era sua carta de recomendação. Ninguém precisava de outras cartas, porque a igreja se tornara a carta de recomendação. Em outras palavras, as pessoas deveriam olhar os frutos do ministério do apóstolo Paulo e assim validar
a sua vida, o seu ministério e o seu apostolado. Os frutos validam o resultado da nossa vida, precisamos lembrar disso. Agora a pergunta é: que tipo de carta nós somos? Porque a pergunta que eu fiz inicialmente é: quem somos? Nós somos, como igreja, as cartas de Cristo. E quais são os sentimentos ou aquilo que nós estamos provocando nas pessoas que estão ao nosso redor? Eu até resgatei uma frase de Moody, o grande missionário, quando ele diz assim: de cada 100 homens, de cada 100 pessoas, uma lerá a Bíblia, e as outras 99 lerão o cristão. Nós esquecemos que as pessoas estão olhando para nós, nós nos esquecemos que as pessoas estão lendo a nossa vida. Porque olha o que Paulo diz aí, no versículo de número 2, quando ele fala assim: vós sois a carta, a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então essa carta deve ser conhecida por todos os homens. Paulo estava falando que a igreja de Corinto era a sua carta de recomendação, o seu cartão de visita, ou uma linguagem mais contemporânea, que a igreja de Corinto era o seu portfólio. Quer saber quem eu sou? Olhe para a igreja que eu estou cuidando. E você vai entender o que eu sou, como eu ajo na igreja. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu estou entregando ao mundo essa carta. Toda carta tem um remetente, e ou seja, nós precisamos entender que a sociedade deve receber a nossa mensagem. Qual é a nossa mensagem? A mensagem de que Deus ama o mundo. Agora, em alguns lugares, em alguns corações, nós seremos uma carta acolhida, recebida. Em alguns outros contextos, nós seremos uma carta devolvida. Antigamente tinha isso, quando você manda, acho que ainda existe isso, quando você manda uma carta com AR, por exemplo, a pessoa que recebe tem que assinar e falar assim: eu recebi. E aí quando a pessoa olha para aquela carta e vê que é uma carta complicada, ela fala assim: mudou de endereço, então a carta é devolvida. Nós não precisamos ficar preocupados com o resultado da nossa vida, no sentido da nossa mensagem. Se as pessoas irão rejeitar a carta que somos, é um problema delas com Deus, mas nós temos que transmitir a mensagem. E Paulo está dizendo o seguinte: vocês são a carta escrita, e vocês devem ser conhecidas. Vós sois cartas conhecidas. A pergunta é: lá no seu trabalho você é uma pessoa conhecida? As pessoas estão te lendo. Na sua família, ou você é aquele cristão ou cristã, meio agente secreto, fica meio disfarçado, não fala nada da sua fé, não se posiciona, passa meio desapercebido, ou é até mesmo um tipo de cristão meio camaleão. Em cada contexto ele se apresenta de uma maneira. O que Paulo está dizendo é o seguinte: as pessoas devem conhecer a sua fé. Você é carta de Deus. Então quem somos como igreja? Nós somos várias cartas, em várias correspondências, em várias caixas de correio. Nós estamos aí em vários lugares, e as pessoas precisam conhecer a nossa fé, porque na realidade Paulo diz que o Espírito de Deus está escrevendo essa carta no nosso coração. Essa carta é conhecida, e essa carta, em segundo lugar, ela deve ser lida por todos os homens. Toda carta escrita tem a missão de transmitir uma mensagem, as pessoas precisam ler. Eu não sei se isso te assusta ou te alegra, a mim me assusta. Saber que tem muita gente me lendo, me interpretando. Aí eu fiquei pensando, né? Como será que o meu vizinho olha para mim? Como que o meu vizinho me vê? Como que os meus familiares me veem? O que eles estão lendo em mim? Eu creio que nós precisamos recuperar esse senso de urgência naquilo que nós aprendemos aqui, de que como igreja nós precisamos transmitir essa mensagem. Fiquei pensando também, qual é a mensagem que nós passamos para os nossos vizinhos? E aí eu fiz uma reflexão bem rápida hoje, enquanto vinha para o templo. Quando assistia desenho animado, eu gostava muito daquela imagem assim, quando vinham uma máquina gigantesca, assim, pegava uma casa e retirava a casa do lugar. Lembra dessas cenas assim de criança? Imaginemos a cena. Deus vem aqui com uma máquina gigantesca, arranca a igreja aqui, esses 4 lotes onde nós estamos, arranca a igreja aqui e leva para outro lugar. Será que os nossos vizinhos lembrariam da gente? Será que os nossos vizinhos lembrariam das nossas canções? Será que eles lembrariam que nós estamos realizando festas aqui para falar do amor dele para as crianças?
Será que as pessoas lembrariam que nós distribuímos cestas básicas, que nós temos o amor e compaixão para com o nosso bairro, para com a nossa cidade? Será que as pessoas lembrariam disso? Porque nós precisamos recuperar essa ideia de que os vizinhos estão nos olhando, estão vendo o nosso comportamento. Os nossos vizinhos, as pessoas que fazem parte da nossa vida e que de alguma forma conhecem a nossa vida, estão nos lendo. Eles estão vendo como nós lidamos com as pessoas mais experientes. Será que nós tratamos com respeito, com honra, os mais experientes, que na nossa sociedade são chamados de idosos? Como a gente cuida das crianças? Como nós tratamos os nossos líderes? O apóstolo Paulo havia dado a vida para a construção daquela igreja e, no entanto, estava sendo completamente zombado pela mesma igreja. Então, como a gente cuida da nossa liderança? Vai refletir a imagem, a mensagem que nós estamos passando para o mundo. Como a gente cuida das nossas crianças, como a gente cuida dos nossos idosos, como a gente cuida dos nossos enfermos, porque os nossos familiares, os nossos vizinhos estão de olhos na igreja. Às vezes a gente pensa que testemunho é só lá longe, mas às vezes é cuidar ou dar atenção a uma pessoa idosa que não consegue se locomover, é cuidar bem. Por exemplo, na nossa construção temos contemplado pessoas que têm dificuldade de locomoção. Nossos banheiros da parte superior serão quase que exclusivos para pessoas com dificuldade de locomoção, ou seja, para idosos e pessoas que têm uso de cadeira de roda. E alguém disse, mas para que se lá embaixo tem? Agora, como que uma pessoa com dificuldade de locomoção vai descer 2 lances de escada? Nós queremos que eles tenham essa facilidade. Compramos, sabe o que? Pisos especiais para que ninguém tenha nenhuma queda no nosso corredor e no acesso ao nosso templo. Isso é cuidado. Quando algum vizinho nosso perguntar, a gente vai falar o seguinte: nós nos preocupamos com os idosos, assim como nos preocupamos com as crianças, para mostrar ao mundo que nós temos uma mensagem, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então nós somos uma carta. A nossa sociedade, o nosso contexto está vendo, lendo. E aí o apóstolo Paulo entra no versículo 3, dizendo para nós que nós somos essa carta de Cristo. E nós precisamos entender que nós somos cartas escritas pelo poder do Espírito Santo. A lição que fica aqui, amados irmãos, é que Deus usa os líderes da igreja para que os membros se tornem cartas de Cristo. Assim, presta atenção, cada aula, cada aconselhamento, cada pregação, cada música que a Vanessa separa para o culto, é Deus usando todas as estratégias para formar em nós o caráter de Cristo Jesus. Dia desses eu preguei uma mensagem e uma pessoa só me deu um retorno, mas essa pessoa me deu um retorno que foi magnífico. E quando eu estou pregando, às vezes eu falo assim, eu gostei dessa mensagem, eu senti que Deus me usou, mas tem dia que eu saio assim com o coração apertado, confesso. Falei, será que minha mensagem foi medíocre? Será que eu fui raso? Será que eu consegui expor o texto? E fui para casa com o coração apertado. Aí recebo uma mensagem de uma pessoa que está conhecendo a igreja. E ela fala assim, olha, eu não sei para quantas pessoas essa mensagem foi direcionada, mas eu quero que o senhor saiba que foi para mim. Então, cada detalhe do culto é Deus usando os líderes da igreja para formar em nós o caráter de Cristo Jesus, para que tenhamos essa consciência de que nós somos a carta de Cristo Jesus. O ministério dos líderes da igreja é fazer com que Deus coloque essas mensagens dentro de nós. Olha que interessante, as cartas têm várias funções, como eu já disse. Algumas levar muita alegria, algumas levar uma certa apreensão. Por exemplo, eu uma vez recebi, infelizmente eu fui assaltado e me levaram todos os meus documentos, ainda eu era jovem, e uma pessoa pegou todos os meus documentos e fez crediários lá numa cidade do Paraná. E aí então eu recebi uma carta dizendo que meu nome estava sendo negativado e eu iria lá para aquela lista complicada lá do Serasa, SPC e tal, nem sei como se chama esse nome hoje. Então eu recebi uma carta de advertência.
Aí tive que pegar o BO, ir lá e correr, mostrar que eu não era aquela pessoa e tal, que alguém estava usando meus documentos. Enfim, foi aquela loucura. Então, cada carta tem uma proposta. Então, tem algumas cartas que você precisa enviar para as pessoas de apreensão. Fiquem vigilantes, porque Jesus está voltando. É uma vigilância, olha, uma atenção. Como a gente costuma dizer, presta atenção, né? Presta atenção. Dá uma olhada na sua vida aí, hein? Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Isaías, que a gente vai estudar daqui a pouco. Buscar enquanto Ele está perto. Cuidado. Agora tem carta de alegria. Que bom que você se converteu. Uma carta de alegria. Agora, nós somos a carta de Cristo. E essa carta foi produzida pelo ministério de Paulo. Dá uma olhadinha aí. Essa carta foi produzida pelo nosso ministério. Qual é a função dos líderes da igreja? Fazer com que os seus ministérios venham produzir novas criaturas em Cristo Jesus, e formar e trabalhar para que essas pessoas se rendam ao Senhor Jesus e sejam cartas de Cristo a essa sociedade que nós vivemos. Qual que é a minha missão? Levar a igreja a entender isso, trabalhar para que isso de fato aconteça, porque a expressão grega de Paulo é muito interessante. Ele fala assim: essas cartas são produzidas pelo nosso ministério. Ou seja, eu trabalhei pessoalmente na elaboração dessas cartas. Hoje nós digitamos aí no computador, no nosso celular, e enviamos uma mensagem. Lembrando que naquela época era necessário um papiro, uma caneta com tinta, precisaria ter preparo. E esse é o preparo nosso, de um professor, do músico. Não sei se você sabe, mas nós chegamos aqui mais de meia hora antes do culto, não é isso? Houve um preparo para esse momento de culto. Os nossos professores preparam a aula durante a semana. Eu, para pregar aqui, eu estou com 4 folhas aqui. Houve uma preparação. O que Paulo está dizendo, nessa preparação a gente vai preparando a igreja para que a igreja seja uma carta viva, mas uma carta de Cristo Jesus. Escrita não com tinta, porque a tinta tem esse sentido de que pode ser lavada, pode ser desbotada, mas a carta formada na igreja é uma carta que o próprio Espírito Santo está cravando, marcando, escrevendo a palavra de Deus dentro dos nossos corações. É uma carta não produzida com tinta, segundo Paulo, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas nos nossos corações. Repare isso. A primeira lei de Deus, ou os primeiros mandamentos de Deus, Deus falou com Moisés e escreveu na pedra. Olha o contraste que Paulo está dizendo. Não na pedra, mas nos seus corações. E aí nós precisamos resgatar as profecias do Antigo Testamento, em que os profetas diziam que a nova aliança de Deus seria cravada, marcada, escrita, mas não nos corações de pedra. Lembra disso? Por isso que Deus faz uma espécie de um transplante. O pecador tem um coração extremamente duro, coração de pedra, coração aparentemente inacessível. O Espírito Santo tira aquele coração de pedra e coloca um coração de carne e imprime. É como se, quando você se convertesse, passasse pelas águas do batismo, o seu coração fosse impresso novamente e agora não tem mais a conduta do pecado, mas agora tem a conduta da graça de Deus. E aqui um detalhe. Por isso que é importante você ouvir a palavra de Deus. Às vezes a gente fala assim, mas eu já conheço esse texto, eu já conheço essa música. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A nossa fé vai sendo acrescida quando a gente ouve irmãos e irmãs nos levando a palavra de Deus. E sabe o que eu quero dizer aqui? Guarde tudo aquilo que você está ouvindo. Eu não sei se fui privilegiado, a minha esposa, a minha mãe, as pessoas que andam comigo dizem que sim. Eu guardo tudo que a pessoa fala, guardo tudo que eu ouço, e isso é importante. Porque às vezes a gente fala o seguinte, isso não é para mim nesse momento, mas não é para você nesse momento. O que o Espírito Santo de Deus está fazendo? Colocando no seu coração, escrevendo no seu coração a nova aliança. Eu me lembro de algumas informações que eu recebi, por exemplo, na minha adolescência na igreja, que eu ficava falando assim, por que eu tenho que saber sobre casamento se eu tenho 12 anos? Mas era o Espírito Santo de Deus escrevendo. Eu ficava olhando assim, por que eu preciso saber de criação de filhos se eu tenho 20 anos? Não tenho filho. Por que
esses caras estão me ensinando a criar filho com 18 anos, 20 anos? Aí agora que eu estou criando meu filho, eu me lembro, falo, entendi. Por isso que os meus líderes lá atrás estavam escrevendo, foram úteis. Eles estavam me ensinando a honrar minha mãe, meu pai, e agora quando eu cuido dos meus pais, eu lembro daquelas coisas que eu aprendi. Falo, obrigado pelas EBFs. Mãozinha, toma cuidado com aquilo que pega, ouvidinho com aquilo que você ouve. Lembra dessa musiquinha? Olhinho que você vê. Então, pornografia, sai fora de mim. Música que não traz nada espiritual, não tem nenhum elevo, jogo fora. É mundana mesmo, não quero. Eu quero músicas que toquem a alma, que promovam reflexões. É o Espírito Santo de Deus usando homens e mulheres escrevendo. Sabe o que significa isso? Que o meu e o seu coração é uma carta que o Espírito Santo de Deus está escrevendo. E um dia essa carta tem que ser lida, tem que ser divulgada. Imagina alguém lendo a sua vida, a sua história, falando assim, que vida bonita, que vida agradável, que pessoa sensível, que pessoa humana, parecida com Jesus, que pessoa generosa. Aí alguém vai falar assim, nossa, que linda que você é, que lindo que você é. Aí você vai falar assim como o apóstolo Paulo, versículo 5, olha, não pensa que fui eu, porque a minha suficiência vem de Deus, eu não sou autossuficiente, foi Ele que fez tudo isso na minha vida. Não pensa que eu sou bom, não pensa que eu sou tão generoso assim, não, veja que a minha suficiência vem de Deus. Paulo tinha aquela consciência de que a graça de Deus era suficiente. Ele roga 3 vezes para que Deus o livre do espinho da carne, e ele ouve Deus falando, olha Paulo, a minha graça é suficiente, a minha graça te basta, fica tranquilo. O versículo 6, para caminhar para o final, quando ele fala assim, o qual nos habilitou, o próprio Deus, nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. E aqui eu aprendo, sabe o que? Paulo falando com a igreja no sentido da sua liderança. Faço um parênteses aqui para falar a liderança. É Deus que nos habilita. Que essa expressão aqui, habilitar, é a mesma que nós usamos na nossa língua portuguesa para termos a habilitação, de ter o direito de dirigir. Quem não é habilitado não pode conduzir um carro, uma moto. Então, como eu estava falando, nessa semana eu recebi a minha nova carteirinha da Ordem dos Pastores. Então, eu estou habilitado a ser um pastor. Se alguém entrar aqui e falar assim, prova que você é um pastor batista, além da mensagem, da minha conduta, eu tenho uma credencial. Então, os líderes da igreja são credenciados, habilitados. Agora, o que nós precisamos entender com essa ideia de habilitação? Se você tirou carta, você vai se lembrar. Você fez aulas, você fez aquele teste na baliza que você derrubou o cone, você fez. Alguns foram reprovados, acontece, fez de novo, e aí você foi treinando. Agora está na moda, tem um simulador, que eu acho ridículo, mas tem um simulador. Para mim tem que sair na rua, tem que pegar confiança. Até um dia que o rapaz lá do Detran, na minha cidade era assim, o delegado do Detran entra no carro, você dá uma voltinha ali, aí ele fala assim, não, esse sujeito, essa mulher aí está habilitada, e concede para você a habilitação. Então tem gente que deseja participar da liderança, mas precisa ser habilitado, precisa ser treinado pelo Espírito. Eu não posso ensinar se eu não sou um bom aluno. Eu só posso ser um bom professor uma vez que eu também estou estudando. E aqui Paulo está dizendo o seguinte, essa lei de Deus está sendo colocada no coração de vocês porque Deus nos habilitou para uma nova aliança. E qual é essa nova aliança? Tirar a ideia da antiga aliança e mostrar o valor da nova aliança. É interessante isso, porque no ministério pastoral sempre tive essa função e essa missão, de tirar conceitos errados e equivocados do coração e da mente das pessoas e colocar novos conceitos. Por exemplo, pessoas que vêm de um extrato religioso que ficam pensando em méritos ainda. Não, pastor, mas eu mereço. Pensa numa pessoa que merece a bênção de Deus. Só eu, pastor. Eu mereço. Aí você precisa ensinar, filho, isso daí não tem nada a ver. Essa questão de mérito não tem nada a ver com a graça, porque nós somos da nova aliança. E na nova aliança, o que nós aprendemos? Que tudo é graça de Deus. Não, pastor, sabe o que é o mesmo esquema? Eu quero doar bastante coisa, porque eu quero ficar com meu coração leve. Porque, afinal de contas, são as obras, As obras que nos levam para o céu.
Então vamos trabalhar bastante, vamos servir bastante. Será? E aí nós precisamos tirar esse conceito e mostrar o seguinte, olha, porque somos salvos, nós realizamos boas obras. Mas nós não somos salvos pelas boas obras, mesmo que a nossa cultura brasileira diga que fazer boas obras nos leva para o céu. Jesus nunca disse isso. Vós sois a luz do mundo e vocês devem brilhar e que as vossas boas obras glorifiquem ao Pai, mas não levam à salvação. Tem gente que quer voltar às práticas do Antigo Testamento, por exemplo, voltar para a lei. Certa ocasião alguém perguntou, por que você não usa o quepá? Eu falei, fica feio, né? E também não sou judeu, desculpa, simples assim. Eu sou da nova aliança. Sou filho de Abraão e não tenho a marca da circuncisão. Sou filho de Abraão pela fé. Até se você pegar aí meu sobrenome não tem nada a ver com judeus. Sou filho de Deus pela fé. Então veja que Paulo está dizendo o seguinte, eu preciso tirar de vocês essas questões que estão arraigadas, porque eu estou habilitado. E aí ele chega no finalzinho, quando ele fala assim, porque na realidade a letra mata, mas o Espírito vivifica. A lei que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, ele está fazendo um contraste entre a antiga e a nova aliança, mostrando para a igreja que, basicamente, o que a letra aqui está querendo dizer? A letra está querendo dizer da lei. E qual que é a função, a finalidade da lei? Mostrar que nós somos pecadores. Então a letra mata, o Antigo Testamento te mata. Os 10 mandamentos é a sua cláusula que você fala o seguinte, eu vou morrer. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. E a lei de Deus é para mostrar que nós somos pecadores. Irremediavelmente pecadores, terrivelmente pecadores, corruptos por natureza, mas graças a Deus que nos deu a vida eterna por meio de Jesus. Então a letra mata, é nesse sentido que Paulo está dizendo, é um contraste entre a antiga lei e a nova aliança. O que a lei fala para nós? Que nós precisamos de um Salvador. E aí a pergunta é, você pode se salvar sozinho? Não. Então você precisa de Jesus, e aí você precisa se decidir pela nova aliança, você precisa se render à nova aliança. Então a letra, ou seja, a antiga aliança mata, porque ela mostra o seu pecado, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus. Então a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se a lei de Deus está dizendo assim, você é pecador e você precisa pagar por esse pecado, e você não tem como se salvar a si mesmo, o que o Espírito diz? Que mesmo que eu esteja morto nos meus delitos e nos meus pecados, eu tenho vida em Jesus, porque Ele nos deu vida em Jesus. Para quê? Para que nós nos tornemos cartas vivas. É bonito o texto. Lembrando que a nossa suficiência vem de Deus. Lembrando que as pessoas estão olhando para nós. Nós somos cartas de Deus. E o que nós precisamos fazer? Imprimir no coração das pessoas a nova aliança. Aquilo que Jesus disse para nós. Eu encerro a minha fala nessa manhã, lembrando da minha presença ontem. Eu contei aqui para a equipe, quando celebrei o casamento do meu cunhado, há 8 anos atrás. A irmã da minha cunhada estava no casamento e disse, olha, ô Jefferson, você um dia vai fazer meu casamento. Eu brinquei com ela, que ela era adolescente na época, eu falei assim, primeiro você precisa achar um namorado, namorar, fazer o noivado e depois chegar esse tempo do casamento. Ela falou assim para mim, não, tranquilo, eu não sei quem será o meu namorado, o meu marido, eu estou orando por isso, mas eu sei que você vai fazer o meu casamento. Que carinho, ela me conhecia muito pouco, e todas as vezes que ela me via, ela falava, você vai fazer o meu casamento, você vai celebrar o meu casamento, eu confio que você esteja fazendo o meu casamento. Eu falei, nossa, que legal. Aí o casamento foi marcado para o início da pandemia, mas por conta da pandemia foi prolongado, e agora, ontem, pela graça de Deus, pudemos ir lá. E qual foi a minha missão ontem, falando para aquele casal, aquela nova família que está se formando, e os seus familiares que estavam ali? Fazendo com que eles sejam tábuas de pedra? Não, de carne, para que o Espírito Santo de Deus anote em seus corações a verdade, porque aquela nova família tem que ser uma carta de Cristo Jesus a um mundo sem esperança.
Nós, como igreja, quem nós somos? Nós somos cartas de Cristo Jesus. Nós não precisamos mais de cartas de recomendação, mas aquilo que nós realizamos no reino de Deus nos dá garantia e valida o nosso ministério. Um pedacinho da oração da Poliana agora, antes da gente começar o culto, foi essa. Obrigado, Senhor, porque a nossa igreja está cuidando de pessoas que são muito pobres. Ela é uma criança e ela já percebeu que a nossa igreja tem essa característica. Nós somos essa carta que queremos mostrar ao mundo o amor de Deus impresso em nós, escrito pelo Espírito Santo. Nós queremos nessa hora cantar, celebrar e pedir que Deus continue a falar ao nosso coração. Cante com a gente. Tenha um bom domingo.